Olá, quarto ano. A professora está aqui para falar um pouquinho sobre a revisão dos conteúdos de geografia. Relevo, clima, vegetação do Paraná e de Guarapuava. A superfície da Terra, ela não é regular. Tanto as partes dela que se situam acima dos mares, quanto as que estão cobertas pelas suas águas, elas possuem elevações das mais variadas altitudes. Lembrando que a altitude é a distância medida na vertical entre o nível médio das águas do mar e um ponto qualquer da Terra. O relevo, ele é um conjunto das diferentes formas existentes na superfície da Terra. Então, como vocês podem observar nesse desenho aqui, existem diferentes formas terrestre. Então, as principais formas de relevo são a montanha, que é uma elevação da superfície terrestre que apresenta grandes altitudes e desníveis. Também temos as serras, que são um conjunto de montanhas ou de morros. Elas são elevadas e também apresentam desníveis. Um exemplo aqui no Paraná, nós temos a Serra do Mar, que possui picos com desníveis acentuados. Os planaltos são grandes áreas em que a superfície da Terra mostra-se elevada ou suavemente ondulada. Apresentam irregularidades de altitudes, pois possuem regiões com declividades leves a acentuadas. As planícies são áreas com superfícies mais ou menos planas, com altitudes baixas e declividades muito suaves. E as depressões são áreas que apresentam altitudes menores do que as formas de relevo no seu entorno. Então, esses são os principais tipos de relevo que nós temos. Claro que existem outras classificações, mas as principais que vocês precisam saber são essas. Logo em seguida, a professora vai mostrar para vocês o mapa do Paraná. E aqui tem os principais tipos de relevos predominantes no estado do Paraná. Em verde, aqui nós temos a Baixada Litorânea, que é composto por uma área estreita, planície e por morros, nessa região verde aqui. Entre a região verde e a rosa, nós temos a Serra do Mar, que é uma região com um conjunto de montanhas. Aí, em seguida, vem o primeiro Planalto, que está representado na cor rosa, também conhecido como Planalto de Curitiba. É uma região de formação montanhosa e ao norte de colinas ao sul. Aí, o segundo Planalto, também conhecido como Planalto de Ponta Grossa, que está representado na cor azul. Ele é formado por um relevo suavemente ondulado. E, por último, nós temos o terceiro Planalto, que está aqui em amarelo. Esse terceiro Planalto, também conhecido como Planalto de Guarapuava, ele ocupa a maior parte do território do estado e pode ser subdividido em 5 blocos, que não cabe agora nós estudarmos. Então, ele é o maior Planalto existente no estado do Paraná. Correto? Como Guarapuava está no terceiro Planalto, então Guarapuava ela possui altitude variando entre 1.030 a 1.130 metros na sede do município. Tá? Então Guarapuava é tipicamente, seu relevo é de planaltos. Continuando. Agora vamos, aqui a professora está mostrando para vocês uma foto do relevo entre Guarapuava e Ponta Grossa. Então, como que é formado o solo nessa intercalação entre o Planalto de Ponta Grossa e Planalto de Guarapuava. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vegetação, clima e hidrografia, tanto do estado do Paraná, como também de Guarapuava. O clima, ele é um conjunto de vários tipos de tempo que se repetem em um mesmo lugar durante um longo período de ano, um longo período de tempo, na verdade. Então, o clima, ele depende de um conjunto de fatores, dentre eles está a localização do lugar na Terra, o relevo, a cobertura vegetal, enfim, vários fatores, eles determinam o clima de um determinado lugar. O Paraná, ele apresenta 2 tipos climáticos, o temperado úmido com verões quentes. Nesse tipo climático, os verões são quentes, não há estação seca e ocorre poucas geadas. Dentre os municípios do Paraná que apresentam esse clima, podemos citar Londrina, Maringá, Campo Mourão e Paranavaí. Há também o clima temperado úmido com verões amenos,
Esse tipo climático, os verões são amenos, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano e no inverno ocorrem fortes geadas. Dentre os municípios do Paraná que apresentam esse clima, nós podemos citar Palmas, Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba. Então, conforme o tipo climático, há o predomínio de um determinado tipo de vegetação. A Mata Atlântica, que ocorre no litoral, é um exemplo. Por estar em uma região mais quente e úmida, nela predomina uma vegetação diversificada e abundante. No caso das regiões mais frias, uma árvore típica das regiões mais frias e maior altitude, como no caso no nosso Planalto, que no terceiro Planalto, são as florestas de araucária, no caso o pinheiro do Paraná, mais conhecido. Elas se distribuem por todos os estados do sul, inclusive Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Bom, no entanto, pouco restou dessa vegetação original devido ao imenso desmatamento que ocorreu nessas regiões. Então, pela sua beleza, a araucária tornou-se o símbolo do Paraná, pelo seu valor econômico, ambiental e cultural. Além do seu potencial econômico, a floresta de araucárias ela possui um importante papel ambiental. Ela abriga um conjunto de animais e aves, como o lobo-guará e a gralha azul, entre outras espécies vegetais, como a erva mate. Na nossa região aqui de Guarapuava, a vegetação nativa predominante, né? Então, é o pinheiro do Paraná. Ainda existe a incidência de uma pequena extensão de campo limpo. Quanto à hidrografia do Paraná. No território paranaense está concentrado o chamado solo de terra roxa, conhecido por sua fertilidade, e os principais rios do estado do Paraná são o Paraná, Paranapanema e o Iguaçu. No município de Guarapuava, o principal rio, né, que passa aqui é o Cascavelzinho, Pinhão Cavernoso e o São Francisco, entre outros.